tempo, mas eu também tenho TDAH e bipolaridade. Tem gente que tem dupla excepcionalidade, eu tenho quádrupla, mas isso não é um excesso, são antes, eu prefiro ver como potências, mas que se somam a necessidades específicas que vão informar esta aula, tanto pela evidência, mas também pela vivência. Mas essa aula foi preparada baseada em evidências, também em diretrizes, leis que vêm atravessando essa questão da assistência à população com deficiência. Inclusive, o ACOG, o ano passado, fiquei muito grata também, publicou esse Committee Statement de acesso aos cuidados obstétricos e ginecológicos para pacientes com deficiência. Capacidade. Também tem um, um Comitê Opinion específico do manejo de pacientes com lesão medular. A gente vai seguir isso ao longo da aula. É, eu espero que todo mundo cumpra essas metas, mas o fio condutor desta aula é o combate ao capacitismo. E o capacitismo é o preconceito contra as pessoas com deficiência. Isso passa por reconhecer que tanto linguagem nossa como nossas atitudes podem aumentar a segurança clínica, mas também podem ser barreiras de linguagem, barreiras atitudinais. Acesso é direito, não é um favor que a gente está prestando à população com deficiência. E inclusão significa remover barreiras e adaptar processos. Até porque o capacitismo, ele mata, e isso não é uma metáfora, ele mata de forma literal. As pessoas são maiores do que seus diagnósticos, e é por isso que a gente não usa mais o termo deficiente, porque nós somos mais do que a deficiência. Então, o termo correto é pessoa com deficiência, e a proposta é focar as barreiras e não limitações. A deficiência, ela surge no modelo social decorrente de barreiras que a sociedade, o ambiente e as pessoas impõem às pessoas com deficiência, e aí a gente tem que fazer um shift, uma mudança aqui de paradigma, porque não é o que há de errado com ela, é qual barreira eu posso remover. Então é muito importante a gente falar disso. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com tantas pessoas sobre um tema que me é muito caro, é a invisibilidade e a negligência histórica. Pessoas com deficiência vêm enfrentando há muito tempo essas barreiras estruturais, atitudinais e comunicacionais, sobretudo na atenção obstétrica. E isso vem junto com uma intersecção de opressões, porque nós somos mulheres, então, somos vítimas do sexismo. Muitas mulheres com deficiência são negras, são pobres, e tudo isso se intersecciona com o capacitismo e tem um impacto direto na vivência de gravidez, parto e puerpério. Essas pessoas com deficiência é um triste passado, mas elas foram alvo de esterilizações forçadas, negação da maternidade e infantilização. Até hoje há um certo paternalismo médico e decisões unilaterais quando a gente, e quando eu falo a gente, eu estou falando porque eu também sou profissional de saúde. Então, quando a gente fala de forma condescendente, acha que a pessoa não tem capacidade de escolher e sai tomando decisões sem, sem uma empatia, sem se aproximar do que a pessoa com deficiência vive. Mas não é que nós sejamos maus e isso seja proposital. É uma falta de preparo. Eu mesma nunca tive uma aula de assistência em saúde, qualquer área. As pessoas com deficiência, na minha graduação, na minha residência médica e na minha pós-graduação, estricto sensu. Eu tive que estudar por conta própria,
E isso veio para mim quando eu me reconheci como pessoa com deficiência. E a gente tem que reconhecer essas lacunas, porque é algo que vem. Se a gente for ter um olhar mais profundo, é desde o ensino fundamental, o ensino médio. Isso tem que perpassar todos os conteúdos, mas mais forte ainda na área de saúde, as faculdades deveriam estar incluindo esse conteúdo. É um compromisso com a equidade, porque falar sobre isso é reconhecer a diversidade dos corpos, das necessidades e das experiências, afirmando o direito de todas as pessoas a uma assistência ética, segura e respeitosa. Eu já falei dessa interseccionalidade e a gente gosta tanto de mostrar números, e a gente sabe que mulheres são metade das pessoas com deficiência. No IBGE, mais de 17 mulheres declaram alguma deficiência, mas há um apagamento, eu chamaria de um apagamento estatístico, eh, sobre gravidez, parto e puerpério nesse grupo. Eu senti muita falta de trazer esses dados no nosso capítulo, mas é porque eles não existem mesmo. E sem dados não há política pública efetiva. A gente tem um monte de artigo, de serviço, de experiência das mulheres com deficiência, pesquisa qualitativa, mas não tem esses números. E sem números não existe política pública efetiva. Então, esse debate ele é urgente. Não basta uma maternidade ter rampas, ter tradutor de Libras. Isso precisa alcançar os processos de decisão, comunicação, acolhimento, manejo da dor e o direito à presença de acompanhante, com um parto acessível, seguro e assistência respeitosa e baseada em evidências. E a gente tem que falar aqui também da diferença do modelo biomédico ao modelo social. É algo que já vem tramitando há algum tempo, que é isso. O modelo biomédico individualiza e Eu sou dislálica, viu, minha gente? Aí, às vezes eu me atrapalho com as palavras. E patologiza. E o modelo social desloca a responsabilidade para o meio. Então, a deficiência, ela surge, como eu já coloquei no começo dessa apresentação, por conta das barreiras que o meio e as pessoas trazem para que a pessoa com deficiência viva plenamente sua situação de sujeito de direito. E aí a gente tem que pensar nisso também na assistência obstétrica. Quem fala disso muito bem é Débora Diniz. Para vocês verem, esse artigo dela é até antigo, sobre deficiência, direitos humanos e justiça. E aí esse foco na deficiência como uma falha de um corpo que é essencialmente defectivo, ou da mente que precisa ser corrigida, tratada. Infelizmente, ao longo da história, a gente viu isso, é, a eliminação desses corpos. A gente sabe disso não somente dos campos de concentração nazista, mas de muitas experiências que foram feitas ao longo da história com esses corpos. Uma que me é particularmente perturbadora é o que Asperger, que durante muito tempo deu o seu nome à síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo nível 1. Meu filho teve esse diagnóstico, ele valorizava os mini gênios autistas, porém, ele mandava para os campos de concentração os autistas mais severos, os autistas nível 2 e nível 3. E ele separava famílias. Se tivesse dois autistas, um autista como eu, superdotada, um autista como meu filho, Joaquim, ele seria enviado para um campo de concentração. E é por isso que a gente não fala mais de síndrome de Asperger. E esse modelo biomédico também está associado a uma centralidade do saber médico, ignorando os contextos que atravessam a experiência da deficiência. Isso em obstetrícia e esterilização, contracepção forçada, muitas vezes está associada
ao ponto de vista de que essas mulheres são incapazes de gestar, parir ou maternar. Nesse artigo de Débora e de outros que eu vou mostrar, são profissionais que não explicam as condutas porque acham que as pessoas não vão entender, ou impõem cesarianas partindo do pressuposto de que a mulher com deficiência não daria conta. Isso não é só no serviço público, é no serviço privado também. E o modelo social entende a deficiência não como um problema do indivíduo, mas como resultado dessas barreiras que impedem o exercício pleno dos direitos. A deficiência é produzida pela sociedade que não acolhe a diversidade dos corpos e dos modos de ser e valoriza a experiência vivida e o protagonismo das pessoas com deficiência. E aí, no campo da obstetrícia, esse modelo existe a assistência inclusiva, respeitosa e informada para reconhecer desejos, limites e também potências dessas mulheres. Quando acolhidas com empatia e respeito, eu vou mostrar o print de um artigo que viu isso, uma pesquisa Qualy, as mulheres passam a vivenciar o parto de forma positiva, fortalecendo sua autonomia. É um desses estudos qualitativos, esse daqui é particularmente interessante, sobre essas narrativas de mulheres com deficiência. Então, nessa primeira parte, a gente vê que o modelo biomédico clássico restringe e silencia, o modelo social amplia, acolhe e empodera, e é nesse fio condutor que a gente vai continuar a nossa apresentação, pensando a assistência ao parto de pessoas com deficiência a partir do modelo social. Isso é uma exigência ética e política que vai promover não só cuidado, mas também justiça reprodutiva. Naquele artigo de Débora, ela coloca que habitar um corpo com impedimentos físicos, intelectuais ou sensoriais é mais uma das formas de estar no mundo. Eu não vou apresentar com detalhes essa linha do tempo, mas a gente tem que falar do passado para entender o presente. No século XIX e ainda no século XX, vamos lembrar daquelas experiências terríveis de Mengele e outros menos falados. É, a Alemanha nazista, ela era particularmente cruel com as pessoas com deficiência. Eu li um livro recentemente que eu não consegui continuar, porque tinha um autista. E aquilo me falou tão forte que eu não consegui continuar por conta de tanta opressão e problemas que essa família com um filho autista desenvolveu. Aí vem a Declaração dos Direitos Humanos, dos direitos das pessoas deficientes, ainda com esse nome deficiente, que já mudou, o Ano Internacional, nossa Constituição Federal, que estabelece a proteção à pessoa com deficiência e o direito universal à saúde, a primeira versão da lei do planejamento familiar, que não é familiar, né, é reprodutivo, mas regulou a esterilização voluntária, mas na prática continha requisitos que restringiam a autonomia de não só das pessoas com deficiência, mas de todas as pessoas, exigindo o consentimento marital ou do companheiro. Aliás, era só marital, porque se a pessoa desse a sorte de não ter se casado legalmente, não precisava. Várias leis brasileiras e, finalmente, a Lei 11.108 do acompanhante, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que vem como um paradigma revolucionário, focando no modelo social. O Brasil ratificou a CDPD em 2008 e 2009. Uma lei que nos é cara também é a Berenice Piana, que instituiu a Política Nacional para respeito dos direitos da pessoa com TEA, equiparando o transtorno do espectro autista. Nesse caso, há uma deficiência e é isso que, infelizmente, muita gente está combatendo agora,
querendo que o autismo seja só um jeitinho de ser, e não é. A gente não pode pensar só nas palavras das pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista, que são superdotadas, que são nível um e enfrentam poucas barreiras com todo esse espectro do autismo, e eu sei disso como mãe de um autista nível 3 de suporte, que realmente é uma vivência completamente diferente da de ser mãe de um autista nível um. A lei brasileira de inclusão não pode deixar de ser falada, e ainda outros documentos de assistência ao parto geral, a diretriz brasileira, a diretriz da OMS, a atualização da lei do planejamento reprodutivo, a lei 14.737, que estendeu o direito ao acompanhante para consultas, exames e procedimentos em todos os serviços públicos e privados, e até hoje não tem uma vez que eu não vá fazer um exame que queiram proibir minha acompanhante de entrar. Eu tenho que andar com a lei embaixo do braço. E é isso aqui, essa história, com essa virada do paradigma que vem a partir da CDPD, né, essa proposta da ONU ratificada pelo Brasil. Essa ratificação, ela tem uma tradução aqui em português, para quem estiver interessado, e traz no papel assim muitas coisas belíssimas que infelizmente não foram ainda implementadas, mas ela tem o status de emenda constitucional e, portanto, toda legislação infra tem que ser interpretada conforme a CDPD. Então, os estados, por exemplo, não podem legislar em cima de algo que foi previsto, incluído na CDPD. E regulamentos hospitalares, protocolos clínicos, normativas do Conselho Federal de Medicina, tudo isso também é subordinado. Então, não pode ir contra, porque a gente tem algo supra, que é o status de emenda constitucional. Brevemente, os artigos dessa CDPD de acessibilidade e capacidade legal, lar e família, com o direito a constituir família, proibição de esterilização forçada. A gente ainda vê muito isso em alguns serviços que entram com pessoas em situação de rua, que têm alguma deficiência ou que são usuárias de drogas, e elas são, assim, meio que forçadas mesmo a fazer esterilização, às vezes até com uma determinação judicial, mas essa determinação não é superior à CDPD. E, finalmente, a, o direito à saúde, que é estendido ainda na Lei Brasileira de Inclusão, que traz o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, e vejam como isso é recente, é de 2015. Só em 2015 é que teve essa consolidação dos direitos das pessoas com deficiência. Há vários, são vários direitos, incluindo acessibilidade e saúde. E isso tudo é calcado, a Lei Brasileira de Inclusão, no modelo social da deficiência. Ele traz também outros artigos de acesso e igualdade, comunicação acessível, Libras, Braille, leitura fácil, tecnologia assistiva e atendimento prioritário, sem filas, com adaptações, e direito a acompanhante e atendente, que são pessoas diferentes. Uma pessoa com deficiência pode ter um tradutor junto com ela, um atendente que a ajuda nas suas funções corporais e na comunicação com o mundo também, mas isso não é acompanhante. E o serviço de saúde tem que entender que são pessoas diferentes em lugares diferentes. Eu vou falar aqui da tomada de decisão apoiada, que não substitui a vontade da pessoa, é a própria pessoa que nomeia seus apoiadores,
É importante que a violência contra PCD tenha notificação compulsória, e isso que a gente não chegou bem ainda é a formação dos profissionais de saúde. Ainda hoje, eu digo, na minha faculdade ainda não tem uma disciplina ou aulas que atravessam o currículo sobre isso. A gente tem que ter. E os três pilares do SUS para sustentar o cuidado da PCD: universalidade, integralidade e equidade. Então, saúde é direito de todas as pessoas, sem distinção por tipo, complexidade da deficiência ou custo da adaptação. Integralidade, o conjunto articulado de ações preventivas e curativas, individuais e coletivas, que inclui adaptação razoável à tecnologia assistiva e equipe multidisciplinar. E equidade, porque não é tratar todo mundo de uma forma igual, é tratar desigualmente quem é desigual para poder igualar as oportunidades em saúde. Então, eu não posso tratar as pessoas com deficiência como eu trato as pessoas sem deficiência, porque para que a gente obtenha o mesmo resultado, um parto saudável, um recém-nascido saudável, uma experiência de parto positiva, a gente vai ter que adaptar os processos, adaptar o ambiente e a comunicação para garantir o mesmo resultado. Então, esse pensamento da equidade, ele é extremamente é, importante, e negar uma adaptação razoável no SUS não é falta de recurso, é violação de princípios constitucionais. Quando alguém disser não temos estrutura para atender PCDs, a resposta está aqui. Universalidade obriga a atender, integralidade obriga a adaptar e equidade obriga a fazer mais. Então, aqui essas leis que eu falei muito en passant, eu só vou destacar aqui a 11.108, que é a lei, o direito do acompanhante na assistência ao parto, e mais uma vez aqui reforçando que o acompanhante não é doula, e acompanhante não é atendente pessoal, e nem é tutor, não é, não é acompanhante terapêutico. Acompanhante é acompanhante. E isso, desde a lei também 2000, de 2023, se estendeu para todas as mulheres, incluindo as que não estão grávidas, e incluindo não só o parto, mas qualquer procedimento, consultas e exames. É a lei do acompanhante ampliado, 14.737. Aí a gente vem a RDC, 36, que é para garantir estabelece os requisitos para uma assistência humanizada ao parto, o que é que tem de ambiente, e outros para garantir acessibilidade física, portas com vão livre, rota acessível da entrada até a sala de parto. Isso aí pode ser rampas, elevador, mas tem que ter. E também uma área de giro, porque onde entra a cadeira de rodas, a gente tem que ter uma área de pelo menos 1,5 metro de diâmetro. Adaptação dos sanitários, da cadeira de banho, um campainha ao alcance, e também sinalização visual e tátil, com contraste mínimo entre as superfícies, e tem aquelas coisas que se colocam, né, nas rampas, é, e que facilita esse trânsito das pessoas com deficiência. Libras, a linguagem brasileira dos sinais, porque tem linguagem de sinais em todo o mundo. A nossa é Libras, é um dos idiomas do Brasil. É um meio legal de comunicação e expressão, e nós temos um decreto que na prática não é cumprido, obrigando o acesso a intérprete em serviços públicos de saúde. Os serviços de saúde deveriam garantir intérprete 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como isso não tem sido implementado, tem o tablet institucional, que ele é ligado, coloca a pessoa com deficiência e a equipe em contato com um tradutor
qualificado e as pessoas ficam se comunicando assim. Na prática, a maioria das famílias traz o seu intérprete, ou às vezes as pessoas da família nem sabem Libras formalmente, mas entendem tudo que a pessoa quer, mas deveria ser uma solução dos serviços. Em relação à violência obstétrica, ela pode ser particularmente ruim e atravessar a vida das pessoas com deficiência, e a gente tem que reconhecer, porque é aquela interseccionalidade de opressões. E, finalmente, a Rede Aline, hoje em dia, é o que é a nossa estratégia federal para atenção materno-infantil, que substituiu a RAME, lembrar dos princípios bioéticos aplicados ao parto, autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, equidade e não igualdade. Autonomia é extremamente importante e a gente não deve presumir que a pessoa não saiba de si. Isso é particularmente importante e a gente sabe que está no nosso Código de Ética Médica e é um pilar do nosso Código de Ética. O consentimento informado é obrigatório, a gente pode ter que adaptar o consentimento. Áudio consentimento, consentimento depois de traduzido em Libras, em Braille aí, mas isso é importante porque capacidade civil plena é presumida para toda PCD. E quando a gente fala de curatela, é totalmente diferente. Não é que você esteja nomeando uma pessoa, em geral da família, para responder pelo parto, ou pelo pré-natal, pela gravidez, pelos direitos reprodutivos da PCD. Isso se restringe a atos patrimoniais e negociais. E aí todo mundo sabe, porque infelizmente a gente acaba assumindo a curatela de muita gente da família e tal, mas nenhum curador pode consentir ou recusar o procedimento de saúde no lugar da pessoa, e ainda tem a tomada de decisão apoiada quando a pessoa com deficiência elege dois ou mais apoiadores com escopo definido na área da saúde. Por exemplo, decisão sobre analgesia, via de parto, lembrando que é um termo simples que identifica esses apoiadores e, mais uma vez, apoiador não decide pela pessoa. Em relação ao consentimento informado acessível, esse consentimento ele só é válido se a pessoa entende. E aí tem vários recursos, como eu já falei, às vezes para algumas pessoas letra ampla é o suficiente, mas a gente tem que usar dessa estratégia teach back, que é pedir para a pessoa repetir com suas palavras. E não é uma coisa que é condescendente, não. É, eu já te expliquei tudo isso, eu só queria entender o que você, o que você entendeu do que eu te disse. Tem alguma dúvida? O que foi que, como é que você está encarando isso daí? Então, é uma coisa mais simples. E uma assinatura única no início do parto não basta. A cada intervenção, informar, consultar, registrar concordância, tentar explicar o que é que está sendo feito. Por exemplo, a gente está escutando o bebê de uma pessoa surda, mas você tem como se comunicar com ela para dizer que o bebê está tudo bem. Você pode estar fazendo uma cartografia e você vai narrando ou pedindo para narração assistida de uma cartografia. Então, é um processo contínuo garantindo sigilo, privacidade eh, e registro de tudo no prontuário. É interessante que a gente tem desfechos gestacionais descritos como adversos, tanto em estudos quanti como em estudos qualitativos. Esse artigo publicado no JAMA Network Open, ele mostrou
maior taxa de cesárea, maior prevalência de baixo peso ao nascer, de prematuridade, de PIG e de morbidade materna grave. E isso muito possivelmente está associado com a assistência para a maioria das pessoas com deficiência. Então, não é um erro do corpo com deficiência. Em geral, isso aí está refletindo a qualidade da assistência. Aqui, outro estudo com deficiência intelectual, que também mostrou esses desfechos diferentes, e os estudos qualitativos eles já focam na experiência com o parto. E reforça isso, que quando a comunicação é eficaz, quando a pessoa com deficiência sente que fez parte do processo, tudo isso leva a uma experiência de parto positiva. Mas sem comunicação não há consentimento e não há segurança. E aí a gente realmente precisa é, agir com clareza. Algumas deficiências, TEA, deficiência intelectual, você tem que modificar a forma de falar. Pode garantir tempo extra, a gente tem garantido tempo extra aos nossos alunos, né? Com TEA e com alguma outra deficiência. Embora não tenha aula de como lidar com eles, mas confirmar com teachback, não infantilizar e ambiente facilitador. Tanto pessoas com transtorno do processamento sensorial, como autistas, com ou sem TPS, vão gostar de estar num ambiente mais amigável, com redução do ruído, ajuste de luz, o profissional dentro do campo visual, se não há deficiência visual, e aquilo mais só explicando o que é o teach back, sem condescendência. Você puxa para si. Você poderia repetir o que você entendeu de tudo que eu disse para eu saber se eu expliquei direitinho ou se eu preciso explicar mais. Então, isso aí é extremamente importante para identificar mal-entendidos, aumentar a segurança e a adesão, fortalecer a autonomia e é essencial na assistência às pessoas com deficiência. Não presuma compreensão. Frases curtas, firmes, explicando o processo e lembrando tudo isso. Você não pode pensar que a sua explicação lá no começo, a assinatura do termo lá no começo, ela é suficiente. É, Tem que ser ao longo de todo o trabalho de parto, do parto e do pós-parto. E a gente pode ter materiais acessíveis, tanto de leitura fácil, isso para pessoas com deficiência intelectual severa pode ser muito interessante, frases curtas, pictogramas com cores contrastantes, libras, aí o serviço pode ter vídeos com intérpretes, também garantir braille e fonte ampliada, QR Codes com a versão em áudio, a própria Carta dos Direitos do Usuário em formato acessível e cartões intraparto com palavras. Isso para autistas e para alguns casos de deficiência intelectual pode ser muito importante. Pare, eu não quero. Pausa, água, comer, analgesia, sim, não, dor. Porque a pessoa pode ficar com aquilo tudinho ali. É bem parecido com o PEX dos autistas. E nós ainda temos a comunicação aumentativa e alternativa, que é a CAA, que não é só para PCD intelectual, mas para TEA, paralisia cerebral ou condições que afetem a comunicação verbal. Então, a gente tem pranchas com pictogramas, como no PEX, tem outras estratégias que são disponíveis gratuitamente. Essa comunicação, normalmente, de uma forma mais sofisticada, ela é feita com celular ou tablet, que tem aplicativos que você baixa e eles funcionam offline.
Mas também pode ter uma coisa mais simples com aqueles cartões laminados para uso na sala de parto, como eu falei. Sim, e lógico que isso tem que estar preparado antes do parto. Você não pode, assim, estar procurando por esses aplicativos e baixando só na hora que aparece uma pessoa com deficiência. Isso implica que o serviço todo tem que estar motivado para preparar isso daí. É bom ter um briefing e como depois ter um debriefing com a rede de apoio, a pessoa, o acompanhante, os apoiadores, porque isso começa no pré-natal. E depois a gente vai alinhar quem interpreta, quem acalma, quais os gatilhos, as estratégias e do mesmo jeito que a turma do bondage e sadomasoquismo tem uma palavra de segurança, safe word, e aqui a gente tem um stop word, que é uma palavra ou sinal, ou um pictograma, algo preparado, né? Um card, que significa pare tudo agora, e isso deve ser registrado em prontuário. Dia a dia a gente tem as microagressões, porque a gente sempre pensa que agressão é só dar um tapa na pessoa e gritar com ela. Não. Às vezes a microagressão vem como se fosse algo carinhoso. Do tipo, você é tão corajosa por querer ser mãe, mas você está colocando em xeque a escolha da pessoa. Tem certeza que vai dar conta? Não. Como é que eu posso apoiar você? Falar com o acompanhante, isso é um exemplo extremamente frequente. Eu mesma me policio diariamente para não falar com os acompanhantes, porque foi assim que a gente aprendeu, né? É difícil, mas com muito carinho e persistência a gente consegue. Falar com a pessoa, se dirigir a ela, olhar para ela. Mas você parece tão normal. Eu e André, meu filho, vimos isso direito. Nem parece que é autista. Muitas deficiências são invisíveis e a gente anda com colar. Ele anda com o do autismo e eu ando com das deficiências invisíveis para não questionarem o meu direito de ser acompanhante dele. E foi planejada, não é para a gente questionar uma decisão de processos reprodutivos. Lembrar que o intérprete também não decide, não é para falar com o intérprete, registrar no prontuário quem é o intérprete e seu CRE e ter aquelas frases padrão de emergência. Uma simulação de conversa difícil. Tem uma pessoa autista com muito desconforto que recusa o toque vaginal durante o trabalho de parto. É óbvio que você não vai fazer à força, mas você também não deve dizer precisamos fazer, é para o seu bem. Isso é coerção. Ou você tem que deixar, senão seu bebê vai morrer, ou senão a gente não consegue, não vai mais lhe acompanhar. Isso é uma ameaça. E aí o que é que a gente vai fazer? Explicar a finalidade, os riscos e alternativas, porque não existe uma situação em que toque seja obrigatório. A gente pode acompanhar pelos sinais clínicos e a evolução das contrações. Inclusive, se o parto for iminente, a gente vê, né, o bebê se aparecendo ali na rima vulvar, coroando, como se diz. Então, é sempre importante, isso deveria vir desde o pré-natal, mas sempre importante. E se a pessoa se recusa completamente, registrar assistindo com segurança. A gente tem que ter esse plano de comunicação no parto. Eu já expliquei o que é o stopwatch, mas também aqueles cartões, scripts, o intérprete, pode ter na parede também uma série de cartões e ter um checklist de comunicação. Preparar antes, preparar tudo, durante, usar essas estratégias e depois a gente vai registrar. O serviço de saúde tem que ter rotas acessíveis, eu só quero dizer que isso não é tudo. Rampas, aí tem essas especificações que não precisa a gente saber, porque a gente não vai construir as rampas, mas o serviço tem que se assegurar disso. Aquele piso tátil alerta,
com direção das rotas críticas, as portas com vão livre e área de giro, elevador com sinalização tátil, sonora e visual, e sinalização pictográfica e libras nas áreas de circulação. É indispensável em toda sala de exame e parto ter uma maca elétrica regulável. É, aquelas pranchas preparadas para transferências seguras e não ficar jogando as pessoas de um lado para outro. As barras de apoio, isso é para todo mundo, né? O espaço para cadeira de rodas acompanhante e equipamento. Então, não pode ser um ninho assim que todo mundo fica se amontoando. E o botão de chamada acessível, que tem que ser ao mesmo tempo visual, vibratório e sonoro, com iluminação e temperatura reguláveis. Então, a gente tem que ter espaço e tem que ter. Esses espaços têm que ser amplos, porque muitas vezes é preciso uma aldeia para conduzir o parto da pessoa com deficiência. Isso aqui deveria ser jogado fora, realmente, porque tanto é incômodo para as pessoas sem deficiência, como as pessoas com deficiência vão ter problemas sérios para subir aqui. Eu tenho essa, essa cadeira, mesa aqui da direita no meu ambulatório do SUS, que todo mundo só acha que é para o consultório. Mas ela é ótima para as pessoas com deficiência, porque se a gente abaixa bastante a mesa, a pessoa com deficiência está com a sua cadeira e salvo lesão medular mais alta e tal, as pessoas com deficiência, elas mesmas sobem aqui para cadeira regulável. E também as cadeiras PPP, as mesas PPP, que são mais adequadas. A área do banheiro, um box acessível, campainha ao alcance, barras de apoio, ducha, piso antiderrapante, etc. A sala de baixa estimulação sensorial, eu já falei também, plateia, hiperacusia, fotossensibilidade e também ansiedade severa. E a política de cão-guia para as pessoas, tanto autistas como com deficiência visual, que usam é, cão-guia é também bastante importante. O pré-natal, ele deve ser inclusivo e a gente já pode prever vários problemas de algumas deficiências que têm as suas peculiaridades, inclusive um plano de analgesia, por exemplo, analgesia precoce para as pacientes com lesão medular T6 para cima, porque elas podem ter um quadro de disreflexia autonômica. A gente tem o checklist de pré-natal inclusivo, mas o que é fundamental aqui é a assistência intraparto. Então, vamos lá. Admissão acessível, acolhimento. É interessante que eu acho que a OMS colocou essa necessidade de se apresentar pelo nome, porque certamente tem muita gente que não se apresenta e vai logo fazendo um toque ou escutando o bebê. Então, da mesma forma que para todo mundo a gente tem que se apresentar, identificar qual é o formato de comunicação, confirmar e lembrar, paciente pode ter, se ela quiser, acompanhante, doula, apoiador e intérprete. Doula já é lei, acompanhante também é lei, e os apoiadores, intérprete, eles são, dependendo do tipo da deficiência, imprescindíveis. Essa história aí do plano de parto, da Stopward, a gente vai adaptar essa questão da mobilidade para as pessoas com algumas deficiências físicas maiores ou mobilidade reduzida, mas dá para a gente adaptar. Por exemplo, uma pessoa pode segurar por trás da bola e você vai tutoriando os movimentos. Pessoas com paralisia cerebral espástica podem preferir posições neutras e colchões com alívio da pressão. E a deficiência sensorial
também deve ser considerada com posições que permitam o campo visual. Então, a comunicação, a monitorização fetal, explicar cada ação, negociar. Autistas adoram negociar. Eu, na convivência com meus dois filhos, vejo muito isso. É, duas coisas que são importantes: a previsibilidade, não sair do combinado, e a negociação. Então, por exemplo, se eu deixar André pede pizza toda noite, aí eu negocio com ele, olha, vamos pedir pizza somente no sábado à noite. E foi assim que a gente foi resolvendo, em parte, a seletividade alimentar que ele tem. Então, a gente pode, na surdez, explicar por escrita ou por sinais, e na cegueira, fazer aquela narração, que pode ser narração da ausculta com sonar e uma cardiotoca auditiva também. É, a dor no parto tem direito universal ao tratamento, pode envolver tanto analgesia não farmacológica, tudo isso tem no nosso recente, viu, minha gente? E analgesia farmacológica, que eu e um grupo de anestesistas tivemos o orgulho de assinar esse capítulo também na edição mais recente. Na espasticidade, a gente tem que coordenar a anestesia com o parecer da neuro. E como eu já falei, lesão medular, T6 ou para cima, analgesia precoce para prevenir a disreflexia autonômica. Na escoliose, na artrodese, pode ter grande dificuldade da punção para o bloqueio neuroaxial. Então, antecipar o risco, guiar por ultrassom, ter um plano pré-definido. E ansiedade extrema, evitar a sedação, no máximo possível, preservar a comunicação. E isso aqui é muito específico. E essa tecnologia assistiva também envolve o tablet, o botão de chamada, os alarmes e cronômetro visual. Em relação à assistência, via de parto não é em cesárea, na grande maioria dos casos, pela deficiência, porque a pessoa pode ter outra indicação de cesárea. Então, se é a vontade da grávida, o parto normal é possível e desejável, com algumas exceções, principalmente deformidade pélvica acentuada, que ocorre na maioria dos casos de acondroplasia. Mas, de uma forma geral, acreditar que aquele corpo não consegue parir é capacitismo. Também não há uma indicação de parto vaginal assistido exclusivamente pela deficiência. O consentimento tem que ser obtido, nunca eu vou precisar fazer um fórceps e abanar um fórceps. Então tem que explicar. E outra coisa que foi a filha de Regina Casé que me alertou, quer dizer, não foi falando comigo não, que eu nem a conheço pessoalmente. Mas é um vídeo que ela tem deficiência auditiva. Ela diz que o pior que a pessoa pode fazer com ela é falar gritando, como se a pessoa com surdez pudesse ouvir se você grita. E é o contrário, porque nem todas as vias estão lesadas e a pessoa pode ter um incômodo terrível com alguém gritando no seu pé de ouvido. A cesárea tem indicação baseada em evidência, mas não é pela deficiência. O acompanhante dentro do centro cirúrgico é lei, comunicação durante o procedimento, contato pele a pele na primeira hora, quando possível, tudo alinhado com um plano de parto inclusivo. Em relação à prevenção da hemorragia pós-parto, é normal, mas a gente tem que lembrar que a SED, a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, inclusive ela é muito frequente em autistas, é uma atenção especial por conta da fragilidade tecidual. Então, sutura delicada, vigiar a atonia e essa fragilidade vascular pode transformar o sangramento moderado em grave rapidamente. Deixar tudo alinhado para transferência, as pranchas de transferência, a transferência entre serviços,
hora de ouro também, mas lembrando que a gente tem que respeitar a hipersensibilidade sensorial. Luz reduzida, som baixo, movimentação mínima e não empurrar o bebê para mãe sem saber se ela quer. Tem paciente com TEA, com TPS, que nem consegue amamentar. Não é o meu caso, mas eu também não tenho TPS. Eu amei amamentar, eu gostava muito do estímulo tátil, mas tem umas que não conseguem, e às vezes pode ser uma sobrecarga de estímulos. Então, deixa o bebezinho ali um pouquinho, explica, espera eles os dois fazerem esse movimento, porque tem que haver reorganização sensorial. Não é uma ditadura da humanização da assistência ao parto, é uma flexibilização. Porque essa hora de ouro deve ser boa e prazerosa para os dois, bebê e mãe. Então, apoiar sem julgamento. Agora, dizer que é possível sentir o bebê, é, ter o bebê levado ao contato com uma manta, porque às vezes a pessoa com TPS ela não tolera o contato tátil com o bebê ainda sujo de sangue e tudo. Não é maldade delas, não. É porque é o transtorno de processamento sensorial. Alimentação, hidratação, liberdade de movimento com adaptação, manter a privacidade, os cuidados de higiene. Quando tem suíte PPP é ótimo, mas se você não tiver, ter aquele suitão com divisória por cortinas, manter as cortinas fechadas e no banho assistido manter a dignidade. As recomendações da OMS para prevenção, as 56 para prevenção e tratamento da hemorragia podem ser adaptadas, a acompanhante também alta, segura. E aqui, de acordo com o tipo de deficiência, é, vai ter algumas adaptações, geralmente da estrutura, na paralisia espástica, analgesia antecipada, no TPS, analgesia antecipada, porque a dor pode ser intolerável para muitas pacientes com transtorno de processamento é, sensorial. Na espasticidade, tomar cuidado para não suspender o baclofeno abruptamente. A gente tem que ter o apoio da fisioterapia, não é só na, na paralisia espástica, mas a fisioterapia na sala de parto com pessoas com deficiência é tudo que há. E aí a gente vai realmente a cada um dar o que é de sua parte. Então, o fisioterapeuta no atendimento a pessoas com deficiência física é essencial. E aquilo ali que eu já falava do ACOG é específico da lesão medular, e foi nisso que eu baseei essa parte, é a disreflexia autonômica. Então, o estímulo nociceptivo, ele atua abaixo daquele nível. Vai haver uma ativação simpática massiva sem a modulação supraespinhal. E aí teríamos a vasoconstricção abaixo da lesão, com hipertensão abrupta, e sustentada e bradicardia reflexa vagal. Então, a hipertensão é um pico hipertensivo rápido e, às vezes, muitas vezes imprevisível, mas que poderia ser prevenido com a analgesia. E os riscos são grandes, porque com essa elevação súbita da pressão, a gente pode ter AVC hemorrágico, edema pulmonar, crise convulsiva e morte. E os gatilhos são as contrações uterinas, e não existe parto normal sem ter contrações uterinas, então é o principal gatilho. A distensão vesical é o segundo mais comum. O exame, o toque também pode ser gatilho. E bem como qualquer estímulo doloroso abaixo do nível da lesão. Lembrar que a pessoa pode não sentir aquele estímulo doloroso abaixo do nível da lesão. Ela pode nem sentir a contração. É interessante.
E a disreflexia autonômica já é a lesão. Então, a principal manifestação é a hipertensão grave, mas é muito grave mesmo. Em geral, a PAS chega ou ultrapassa 200 milímetros de mercúrio, com cefaleia súbita intensa, a pior da vida. Bradicardia pode acontecer, sudorese e rubor acima do nível, piloereção, palidez abaixo da lesão e outros parâmetros como congestão e ansiedade. Aqui, a analgesia tem que ser precoce, peridural ou raque com peridural contínua, esvaziar a bexiga regularmente, porque a pessoa não sente que a bexiga está cheia, evitar sobredistensão retal e vesical, monitorar continuamente a pressão arterial e a frequência cardíaca. O ideal é botar um monitor multiparamétrico, porque facilita. E toda a equipe deve conhecer o protocolo e a prevenção, a gente já viu, é esse bloqueio neuroaxial. Se não fez prevenção, se mesmo assim tem o bloqueio, aí nós vamos elevar a cabeceira, baixar as pernas, identificar e remover o gatilho, e se a pressão não ceder, captopril, se for pós-parto, nifedipina ou nitroglicerina, pasta ou spray. E se já está em bloqueio, aprofundar o bloqueio. Eles deixam aqui nesse protocolo do ACOG a hidralazina como tratamento da disreflexia refratária e manter depois a resolução. Na bexiga neurogênica, tem que seguir o plano de sondagem e monitorar o volume vesical, que é um gatilho muito comum. Então, no pós-cesárea, manter a sonda por mais tempo do que a gente faria. E aí a gente tem também, eu acho que de surdez e deficiência auditiva é mais a questão da comunicação. Eu acho não, né? Com certeza. Porque tanto surdez como cegueira, baixa visão, é exatamente ter esse plano de comunicação. E já sobre o cão-guia, é lei, sabe, gente? E agora a maternidade tem que estar preparada para isso e oferecer uma alternativa justificada por escrito. Os alarmes acessíveis e os checklists sensoriais. No TEA e na deficiência intelectual, além de ambiente sensorial e scripts visuais, eu tenho que reforçar o tempo de processamento, pausas e não apressar. Então, tudo precisa de adaptação. É, os autistas, nível 3 de suporte, vão lidar bem com cartões e stopwords. E o ideal, eu não falei da previsibilidade, é visitar previamente a maternidade, o centro cirúrgico, todo o centro obstétrico, e visitar mais de uma vez, porque essa previsibilidade, saber o que é que vai ser feito, é, pode preparar e sensibilizando o indivíduo. Essa rotina é importantíssima e também se reflete no cuidado de avisar antes de cada toque, cada exame, cada som e cada mudança. Quando existe deficiência intelectual que tem associação com TEA, ou pode ser uma deficiência intelectual de outro motivo, a gente precisa dos apoiadores, com um termo simples, mas lembrando novamente que o apoiador ele não decide. E aquela prevenção da sobrecarga sensorial. Ansiedade não se trata com benzodiazepínico. O benzodiazepínico é uma exceção. É só se a ansiedade for refratária a medidas ambientais e preferir as medidas não sedativas. Aí, mais uma vez, quando tem TPS, que é o transtorno do processamento sensorial, a dor do parto pode ser insuportável. E aí,
a gente tem que entender que não é, é um baixo limiar para dor, não é frescura, é neurologia. E eu digo que eu não tenho TPS, mas eu tive TPS para dor do parto. E foi insuportável. Mas depois eu conto mais experiências. Já a hipossensibilidade, que também pode acontecer, o Joaquim, por exemplo, ele é hipossensível. E aí a mulher com TEA ou com TPS não associado com TEA pode não perceber a contração ou não comunicar a dor. E aí, quando está chegando a época do final da gravidez, é bom sempre manter alguém de lado, porque ela pode parir sem assistência, de repente. E às vezes a pessoa tem é, hipossensibilidade para umas coisas e hipersensibilidade para outras. Até 95% das pessoas com TEA têm alguma alteração do processamento sensorial, mas ele também pode acontecer na deficiência intelectual, no TDAH e na paralisia cerebral. Na população geral, varia de 5 a 16%. E lembrando que na forma hiperálgica é para oferecer analgesia precoce e proativa. Não esperar que a paciente peça. Lógico que não é para impor analgesia. Isso deve fazer parte do plano de parto. Mas, às vezes, a pessoa pode estar com dor intensa e não saber que existe uma forma de alívio da dor. E não tratar essas pessoas como pessoas sem TPS, dizendo, mas tem que usar os métodos naturais primeiro, etc, etc. A OMS dizia que era primeiro os métodos não farmacológicos no guideline de 1996. No 2018, a paciente tem liberdade para decidir o que quer de método para controle da dor. E aí ela pode querer todos, ela pode querer só um, mas é isso que a gente tem que garantir e não, mais uma vez, impor o que você acha que a pessoa deve escolher. E na forma hipoálgica é mais uma questão da monitorização. E se você usar uma avaliação objetiva, ver a dinâmica uterina, ver a dilatação e tudo, o parto não vai acontecer de surpresa. E aí o pior que pode se dizer é dizer que nunca dói tanto assim. Outras mulheres aguentam e você precisa colaborar. Essa previsibilidade é o mais importante na assistência pós-parto do TEA e manter essa questão de controle da luz, ambiente silencioso no pós-parto. A gente já falou que é muito importante para a TEA com deficiência intelectual e a deficiência intelectual sem TEA ter esses métodos de comunicação e lembrar também, né, que com o parto não acaba tudo, a gente tem que preservar a saúde mental, revisar as medicações. E aí a pessoa pode estar usando estabilizador de humor, tem que antipsicóticos, aí tem que ver em parceria aí com a psiquiatria, com a neurologia, se é possível mudar esses medicamentos ou não, porque às vezes, como é que se diz? Você pressupõe que o melhor é deixar sem droga, e isso é altamente equivocado, porque deixar sem medicamento em várias síndromes é totalmente equivocado, até porque tanto a gravidez como o pós-parto pode ter muitos desses transtornos são gatilho para ter alterações no pós-parto, tanto psicose como depressão pós-parto. É, no, o transtorno afetivo bipolar do tipo 1, o risco é até de 50%. E muitas mulheres, às vezes, também, elas interrompem os medicamentos quando engravidam.
Então, elas estão particularmente susceptíveis e o medo de não fazer a medicação pode acarretar uma piora muito séria. Então, as tipo 2 vão ter mais depressão e as tipo 1 podem ficar com insônia, agitação, confusão de ideias delirantes. Então, tem que ter vigilância frequente, lembrando que contenção é a última medida possível e combater o estigma, que é muito grande. E durante todo o pós-parto, ter essa continuidade. Que no SUS é CAPS, Atenção Primária de Saúde, a rede, e muito brevemente na sede, o maior risco é obstétrico, é hemorragia pós-parto. E aí a gente tem que é, tomar muito cuidado. E outro risco é a POTS, que é a síndrome de taquicardia ortostática postural, uma disfunção autonômica que também é muito associada com a sede hipermóvel. E aí também não é frescura, nem é só ansiedade. Essa taquicardia ortostática, ela muito frequentemente é confundida, mas não é nada disso. A condroplasia, além de oferecer desafios anestésicos, é muito frequentemente uma indicação correta de cesárea por conta do vício pélvico. E aí, sim, e também tem essa via aérea potencialmente difícil. Uma consulta pré-anestésica, ela é fundamental, tanto nas pacientes com acondroplasia como nas pacientes com lesão medular T6 para cima, para a gente ter esse plano, e tudo isso é o cuidado multidisciplinar. Na epilepsia, sempre lembrar de manter, tentar fazer desde antes de engravidar, controle por pelo menos 2 anos, preferível monoterapia, mas às vezes não é preferível, tem que manter. E no pós-parto também lembrar da escala de Edinburgh, instrumentos adaptados para a gente diagnosticar precocemente. Eu só quero destacar aqui realmente essa analgesia inclusiva e também adaptar os métodos de alívio da dor. Acompanhantes, doulas e intérpretes, elas são mutuamente excludentes, uma não é a outra, e a gente não pode ter aquela velha visão de que acompanhante atrapalha, e estrutura física não comporta. Lembrar que doula agora é lei, a comunicação deve ser triádica, pessoa com profissional e intérprete, e se qualquer acompanhante precisa ter um treinamento, desde o pré-natal e tudo, o acompanhante da pessoa com deficiência deve ser, assim, tipo, desde a primeira consulta, ele tem que ser treinado. Existem muitas formas de violência contra a pessoa com deficiência e lembrar que a gente deve, como é que se diz? A gente deve denunciar se acontecer violência. O pós-parto inclusivo e a amamentação inclusiva, eu já falei, isso é muito importante. E aqui na contracepção pós-parto, o acesso é direito, mas a decisão é da pessoa. Pode haver tomada de decisão apoiada quando necessário. Mais uma vez, tem que ter continuidade de cuidado com o profissional que acompanha clinicamente a pessoa com deficiência. Deve ser, pelo menos, nossa aliada. E a gente tem que, muitas vezes, ir atrás de do apoio social e rede de proteção. Muitas dessas pessoas estão sem receber o BPC. A, uma das cuidadoras do meu filho Joaquim, ela tem um filho autista também, e com epilepsia, e está com o BPC suspenso, e a gente
o BPC do filho, né? E a gente não sabe bem por quê, e foi por isso que ela está trabalhando. Então, diz que sem checklist da alta, organização dos cuidados com protocolos acessíveis, nós temos, do mesmo jeito que a gente tem indicador de qualidade para tudo, também tem que ter indicador de cuidado inclusivo. É importante disponibilizar os recursos para que toda maternidade tenha isso daqui. E eu acho que eu já falei muito, mesmo tentando passar, mas é porque seriam os casos para discutir o que fazer, principalmente em situações de crise. Eu acho que as 5 mensagens-chave são sempre presumir a capacidade, preservando o direito à autonomia, acesso com adaptação razoável, comunicação, que é a base da segurança, e evidência, separar risco de barreira. Então, existem riscos reais, e a gente já falou aqui, a síndrome de Ehlers-Danlos, hipermóvel, tem vários riscos. Eu não falei aqui, mas pode ter uma chance maior de ruptura uterina. E essa ruptura uterina pode ser silenciosa. Pode ter mais hemorragia pós-parto. As pacientes com acondroplasia têm dificuldade de via aérea, né? Via aérea difícil. Bacia pode ser, de fato, muito estreita e também dificuldade da analgesia e da anestesia. Mas a gente tem que separar risco real, também tem o risco das pacientes com lesão medular de ter disreflexia autonômica. E aí tem que POTS, né? E separar o que é risco real de barreira e respeito. As pessoas, elas têm direito porque elas não são o seu diagnóstico. Elas têm o diagnóstico, mas elas não são o diagnóstico. E eu diria hoje que minha mente mudou. E eu agradeço aos meus filhos que, pela primeira vez na vida, me fizeram sentir como parte de uma minoria, e foi através deles que eu fui atrás do meu próprio diagnóstico, porque eu passei a me ver neles, e aí foi um momento pessoal que foi de iluminação, e foi assim que eu fui atrás do diagnóstico. E então hoje eu diria que combater o capacitismo por eles, por mim, por todas as pessoas com deficiência, é tão vital quanto combater sepse, combater hemorragia e combater todas as combater todas as situações obstétricas que aumentam o risco de morte. Por uma obstetrícia inclusiva, ética, plural e verdadeiramente humanizadora, cada pessoa que chega à maternidade tem direito a ser vista, ouvida e respeitada, com ou sem deficiência, mas que para que as pessoas com deficiência tenham o mesmo desfecho, a gente tem que dar mais a elas. Então, como eu já disse, eu falo de dentro com vivência e com evidência, e eu convido agora cada um de vocês a ser agente de mudança. A inclusão, se ainda não existe, ela começa amanhã no seu plantão, no seu ambulatório, no seu consultório e na sua vida. Mais uma vez, eu agradeço, já agradeci aqui aos meus filhos, mas a todas as pessoas com deficiência que abriram caminho, aos coletivos e movimentos, às instituições parceiras e a vocês, que eu tenho certeza que muitos já fazem
mas todos irão fazer de uma forma diferente. Agradeço a atenção e estou à disposição para elucidar quaisquer dúvidas que Excelente, minha amiga. Você está nos ouvindo? Está me ouvindo? estou, sim. Ótimo, foi ótima, um tema importantíssimo. E abro a palavra, nós estamos um pouco avançados no horário. Para quem quiser fazer algum comentário, se inscreve, por favor. Como você bem disse, esses nosso livro. Quando você entrou, você trouxe também essas novas ideias fundamentais para uma obstetrícia plural e que abranja todas as pessoas que merecem essa assistência adequada. Nilson levantou a mão, por favor. Ah, Bom, queria agradecer, né? Primeiro, assim, a ideia foi sua, Josh, sobre o Foi capítulo. Melânia que sugeriu esse assunto. Ah, tá. Mas parabéns para você e também para a Melânia, né, sobre a abordagem desse assunto. Uma excelente apresentação e, assim, que deixa a gente, assim, bastante preocupado, porque nós estamos devendo muito, né? Nós precisamos fazer muita coisa para melhorar a nossa assistência, tá? Obrigado a vocês por nos alertarem sobre a nossa necessidade de capacitação. Obrigado ao Jorge e Obrigado. à Melânia. Parabéns, Obrigado Melânia. a você, Nilson, que Muito está obrigada. sempre. Sua fala me é particularmente cara. Professor Francisco Lázaro, que tem nos prestigiado aí. Meu Boa noite, querido Rezende. Lázaro, Boa noite a todos e a todas. Eu fui aluno do pai da professora Melânia e falo aqui com emoção nesse momento, mas indo direto para o tema, professora Melânia, eu acho que a senhora nos chamou aí para uma realidade, como diz o professor Nilson, que a gente ainda está devendo muito. Esse capacitismo, ele é uma maneira da gente simplificar as coisas no sentido da prática diária. Meu pai tem deficiência visual, eu sinto na pele o que é a pessoa não ter acesso a algumas questões básicas que você tem que, na verdade, buscar, né, com seu próprio interesse. Então, imagino na hora bendita do parto, como diria o professor Rezende, né? Então, eu acho que a gente precisaria entender que essa aula é realmente uma chamada para todos nós. Então, eu gostei muito, espero que a gente tenha a oportunidade de conversar sobre esse tema. Obrigado, professor Rezende, pela oportunidade de refletirmos sobre isso. Obrigado, meu amigo. Sua presença muito nos alegra e honra aqui a nossa sessão. Professor Benzecri está sendo convocado a comentar, nosso decano, e que sempre nos prestigia também. Realmente a aula é espetacular. Eu, muita coisa que a gente está aprendendo. Agora, eu pergunto à doutora, os hospitais, de modo geral, estão preparados para dar esse atendimento correto? pois é, eles não estão, a maioria não está. E isso eu acho que deve evocar em cada um, com ou sem deficiência, porque somos todos cidadãos de direito, essa luta, porque são tantas lutas que eu vejo sendo assumidas por aí, e eu acho que essa causa, a assistência à saúde das pessoas com deficiência, ainda é pouco valorizada. E aí eu espero que a partir do momento que cada um se conscientize, eu não posso estar em todos os serviços, mas eu posso preparar as pessoas que estão em todos os serviços. E essa é a minha causa pessoal agora. Quer dizer, eu sou uma mulher de muitas causas, mas essa eu acho que é a principal hoje em dia. É, Obrigado. eu acho que cada um deve se
Sabe, professor, quando foi que eu notei, pela primeira vez, e sendo mãe de autista, o problema de adaptação foi quando meu filho fez uma cirurgia. Ele, ele é, ele é hipermóvel e ele teve que fazer uma cirurgia ortopédica e passou 3 ou 4 semanas na cadeira de rodas. Quando eu trouxe-o de volta de São Paulo, a cadeira de rodas não passava em lugar nenhum da minha residência. E aí aquilo ali me deu sei lá, uma sensação muito estranha, quer dizer, na própria casa de uma pessoa que defende a inclusão, não existe espaço para uma pessoa com deficiência. Aí é isso que a gente tem que ver, que os novos prédios, as novas construções, eu espero que as novas maternidades estejam trazendo no seu projeto aí arquitetônico, mas é difícil. Aí eu acho que cabe a cada um olhar o seu serviço e ver, isso aqui está inclusivo ou não. É verdade. Eu vou lhe dizer, eu faço videoestereoscopia e atendo muito casos assim, mas a gente tem alguma estrutura. Hoje mesmo eu atendi uma senhora cadeirante, mas veio com acompanhante para ajudar a colocar na mesa tudo isso. De modo que a gente faz o que é possível. Excelente. Alguém mais quer fazer algum comentário? Alberto, que tinha no início perguntado, será que ela vai falar sobre os acondroplásicos, não é? Professor, obrigado pela oportunidade, parabenizar a professora Melânia. Eu sabia que ia ser algo muito impactante, mas foi mais do que eu imaginava. E realmente, pouco mais de uma hora atrás, eu não imaginava que a gente estivesse tão aquém do necessário, né? A gente fala na universalidade, na integralidade, mas realmente, professora, na equidade, a gente está devendo muito, né? E a gente tem que trabalhar muito, e é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha. Eu acho que a senhora plantou a semente em todos que aqui estiveram nessa noite, e meus parabéns realmente. Eu saio da aula com outra ideia, com outra ideia. Eu achava que eu fazia alguma coisa, percebi que tem que fazer muito mais. Muito obrigado, professora, e parabéns. Melânia, o Alberto Borges, que acabou de falar, ele é diretor da maternidade Carmela Dutra, que é uma maternidade importantíssima aqui no Rio de Janeiro, e muito bacana esse seu depoimento. Então, gente, Impressionante, e realmente, mas eu quero dizer a vocês todos que o meu processo também chegou para mim a partir do momento, como eu disse a vocês, que eu me senti pela primeira vez dentro de uma minoria. Eu acho que a maioria de todos nós somos pessoas privilegiadas. É, eu nasci filha de pai médico, mãe professora, uma educação acurada e tal. E aí foi muito difícil. Mas foi isso o motor da minha revolução pessoal. Eu sempre digo, a cada dia eu vou me desconstruindo a capacitista que eu era e que, de vez em quando, porque eu não domino todas as deficiências, e que de vez em quando eu ainda posso ser, mas eu confio muito na capacidade do ser humano de aprender e de se automodificar. E eu queria que fosse essa a mensagem dessa aula. foi excelente. Melânia, queria te agradecer mais uma vez, agradecer a todos os presentes. Semana que vem, novamente, teremos a nossa sessão e desejar-lhes uma excelente semana. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa Tchau, boa noite, tchau. Jorginho. Jorge, Nos mais uma vez, encontramos no obrigada. Congresso, Isso, se Deus quiser. Um abraço. se Deus Tchau, tchau. quiser.